Um dia minha mãe estava na igreja. E ela na igreja, o Senhor deu uma profecia, né, para minha mãe, no ciclo de oração, dizendo assim: vou eu colocar alguém no seu caminho para lhe ajudar. E a minha mãe, quando saiu da igreja, vem um moço lá dirigindo e fala assim: você quer carona? Minha mãe é uma morena bonita, bem arrumada. Aí ela fala: não, eu sou cristã, não quero essas coisas não. Aí o diabo, que se assenta nas regiões celestiais, a mesma palavra que Deus liberou na igreja, dizendo que ia botar alguém no caminho da minha mãe para ajudar ela, usou a mesma fala: deixe eu cuidar de você. Eu quero cuidar de você. E a minha mãe logo aceitou aquela pessoa cuidar dela. Então, minha mãe, quando está ali aceitando aquele cuidado, então minha mãe começou a namorar com aquele homem, logo levou para dentro de casa, 3 filhas mulheres dentro de casa. E aí, quando ela trouxe esse homem para dentro de casa, ele começou a fazer abusos sexuais com todas as filhas. Minha irmã mais velha, minha avó, quando soube, tirou de casa. E aí ficou eu e minha irmã mais nova. Minha irmã mais nova, ela tinha 5 anos de idade na época. Eu tinha 7 anos e meio de idade, quando tudo começou. E aí, quando começou, era de uma forma assim terrível, amiga. Porque era todo tipo de sexo, da pior forma possível. Muitas vezes minha mãe via, e aí ele falava assim: não quero você, eu quero ela. Só que ele tinha um poder eclesiástico muito grande. Naquela época, quem tinha carro, quem tinha celular, quem tinha, né, tinha uma força. Ele morava no centro da cidade de Garanhuns. Lá tem um ponto turístico chamado Castelo de João Capão. Então você vê, ele tinha ponto na rodoviária, ele tinha um poder eclesiástico muito grande, esse homem. Sim. E aí ele começou a abusar sexualmente dentro da casa. Muitas vezes minha mãe, quando terminava o ato, ela dava o banho de assento, que era água com vinagre, né, da época. Meu Deus, você tinha 7 anos de idade. Eu tinha 7 anos de idade, quando tudo começou. 7 anos de idade. Então, quando eu via ele chamar minha irmã por quarto, por exemplo, eu ficava desesperada. O maior desespero da minha vida era quando ele chamava a minha irmã para o quarto. Ele falava: venha fazer uma massagem. Aquela massagem a gente já sabia o que era. E essas massagens, sempre que tinha massagem, acontecia os abusos. E era da pior maneira possível. Era oral, era de todas as formas. Meu Deus. E quando a gente não queria, né? Minha mãe engravidou dele, ela ia fazer pré-natal, por exemplo, era a pior época. Porque ele tinha uma arma. E ele colocava a bala dentro da arma e girava assim, né? É roleta russa, né, que fala? É, tipo, se você não fizer pra agradar o gostoso, aí eu vou puxar. Quantas vezes, amiga, a bala picotou? Quantas vezes a bala não saiu e eu não morri? Meu Deus! Né? Minha irmã, às vezes, ele colocava assim, botava em minha cabeça, botava o filho dele, que era criança, né? Se você não fizer, ele vai puxar e vai matar ela. E nunca saiu a bala, nem pra mim e nem pra ela. E eu tinha muita revolta, porque aquilo foi entrando uma revolta no meu coração. Ser crente, aí você começa a se criança, né? Aí vai crescendo naquele ambiente. E eu comecei a me questionar: onde é que está Deus quando essas coisas ruins acontecem? E vocês iam pra igreja? Ia pro ciclo de oração infantil, ciclo de oração de adulto, você nunca tentou se falar, se comunicar com nenhuma tia lá na igreja? A gente tinha muito medo, né, de falar, porque ele ameaçava. Mas aí teve um tempo que as discussões foram crescendo dentro de casa e a minha mãe expulsou a gente de casa. Eu, de 8 para 9 anos, mandou ir pra casa de minha avó. E aí, eu fui pra casa de minha avó, no caminho as sacolinhas se rasgaram e a gente fez uma trouxinha de roupa, foi a pé do centro de Garanhuns até o Idiano, que era o lugar que a minha avó morava. Quando chegou na casa da minha avó, mais ou menos 1 hora e pouca de caminhada, né? Criança, acho que a gente levou em torno de quase 2 horas caminhando a pé, indo pra casa de minha avó. E aí, quando chegou lá, a gente criança, descanso, sossego. Na vida, às vezes, a gente tá feito Jonas, né? Chega aquela sombra, aí a gente acha assim: eu vou descansar. Não, porque a prova, amiga, ela não é contínua. Ela é assim, como as batidas do coração, em cima e embaixo. Porque Deus não prova além das forças. Se a prova fosse o tempo inteiro lá em cima, ninguém aguentava. Às vezes Deus diz assim: não, respira de novo, respira. De fato. E aí quando a gente ia pra casa de vovó, respirava, né? Aí chega na casa de vovó, acha que tá tudo bem. E aí minha avó, quando a gente contou o que estava acontecendo, porque a gente ficava muito assim, quando vinha um homem pra perto, a gente dava grito. Se chegasse um marido da tia, a gente, sabe, dava surto. Aí uma vez a gente brincando lá embaixo da coisa, e aí eu briguei com a minha irmã, e aí a gente, criança, né? Aí tocou nesse assunto, aí minha avó escutou, e minha avó disse: como é, minha filha, ele tá fazendo o que com vocês? A gente foi contar pra vovó o que acontecia, chorando muito. E a minha avó chamou minha tia chamou o conselho tutelar. Aí vai fazer os exames sexológicos, né? Levou para o Hospital Dom Moura. Dentro do Hospital Dom Moura, minha mãe chega, a gente tá lá fazendo exame. E aí a assistente social, o médico, o legista, né? Quando viu a situação, minha irmã com as partes toda roxa, aquela coisa terrível, chama o médico, a minha mãe chega, presencia a gente lá e pergunta: o que é que tá acontecendo? A minha tia fala: você vem perguntar o que tá acontecendo? E aí minha tia, que não se dava muito bem com a minha mãe odeia essa minha tia, até hoje odeia essa minha tia. Ela foi quem se levantou mesmo, assim, com força para defender a gente. E aí ela pergunta o que é que está acontecendo. Minha tia pergunta com ironia: né, o que você acha que está acontecendo? Né? Aí a assistente social vem, vai explicar para ela. Ela diz: não, é mentira. Essas meninas estão mentindo, é uma calúnia que a minha irmã está inventando essa história. E eu quero que você esqueça isso. Vou levar as meninas agora. A assistente social disse: não, você não vai levar as crianças. E tá aqui, vamos esperar o exame do médico legista, mas ao que tudo indica, até no momento, essa é a situação. Minha mãe deixou a gente dentro do hospital, virou as costas, né? E disse:
é mentira, vocês nunca vão ser felizes, nunca vão dar para o que presta. E foi embora, chorando e dizendo que a gente estava destruindo a vida dela. Porque o padrão social que esse homem dava para minha mãe, ela tinha medo de perder esse padrão social. E aí, quando ela viu que meu castelo estava desmoronando, né? Minha mãe foi para casa, deixou a gente dentro do hospital, com a minha tia, com a assistente social, chorando muito, né? Além da dor de estar exposta, porque é um exame tão invasivo, assim, para uma criança. E você, além da dor, que é um desconforto, né? O médico era homem, então já era mais outro desconforto. E ainda sua mãe chega e vai embora e simplesmente diz que você está mentindo. Vocês? Ficou a minha tia e a minha avó, né? Minha avó e minha tia o tempo inteiro com a gente. Aí começa a surgir a queixa, né? Minha avó vai na delegacia depor ao nosso favor. Até hoje existe no processo o depoimento da minha avó. A minha avó conta que às vezes chegava e tinha uma janela na casa de minha mãe, né? Que ela morava no bairro que era uma esquina. E minha avó, quando chegava, olhava pela janela e muitas vezes ele viu o meu padrasto com a arma apontada para minha mãe. E a minha avó conta isso no depoimento dela, né? Só que minha avó, quando saiu, imagina para uma mãe ter que depor contra uma filha. Quando minha avó sai da delegacia, pega um ônibus, minha avó tem um infarto. Minha avó infartou. Porque acho que uma mãe não suporta ter que ir contra a própria filha para defender os netos. É meio que a cruz e a espada. Quando minha avó passa mal, volta para casa sendo carregada. Uns homens socorreram minha avó. E minha avó chegou em casa passando mal, vomitando muito. Eu só lembro da última frase de minha avó, foi olhando para minha tia, que era de menor, que estava em casa, das Neves, dizendo: cuide das meninas, né? Dizendo o nome da minha mãe: cuide das meninas, cuide delas, cuide delas. Minha avó desmaiou em minha frente, a língua enrolando, passando mal, vomitando. Eu que fui ligar para SAMU e socorrer minha avó. Eu muito nervosa, sabia, nem acertei dar o endereço da casa de minha avó. E aí, de repente, a SAMU chega, leva a minha avó. Foi a última vez que eu vi minha avó com vida. Minha avó morre. E aí é onde aumenta aquela raiva que eu já tinha. Eu era crente, cristã da igreja sempre, e eu já tinha aquela pergunta para Deus, né? Minha avó morre, a pergunta só aumenta. Senhor, onde é que o Senhor tá? Que essas coisas ruins acontecem. Aí aquela sombra que veio para Jonas morreu, né? Secou aquela sombra que veio. E eu começava a questionar. E daí foi, né? A coisa foi piorando, porque aí eu fui para a Petrolina, uma tia minha ficou com responsabilidade. Que tudo que minha avó tinha de responsabilidade, minhas outras primas que moravam lá, minha tia que era de menor, meus irmãos, foi tudo para casa dessa minha tia. Minha tia já tinha 8 filhos. Então, quando chegou na casa dessa minha tia, ela tinha o quê? Um coração bom. Cada um só dá aquilo que tem. Minha tia tinha um coração generoso. E a minha tia começou vai todo mundo para lá, para Petrolina. Onde come um, come 10. A conversa da minha tia era essa. Então, cheguei lá em Petrolina. Minha tia era empregada doméstica, uma casa que tinha dia que tinha 22 pessoas, contando ao todo, de primos, filhos dela, nosso, todo mundo junto. E aí, na casa da minha tia, a minha tia era empregada doméstica, ganhava R$300 naquele tempo o salário, né? Para pagar aluguel, pagar água, energia, fazer feira. Então, era uma luta. Tanto de gente para comer, que criança e adolescente na fase... come bastante. Come, que é uma bênção, né? E quando eu conheci a irmã Severina, que ela começou a me levar para o altar, para a vigília, para a oração, ela chegava no círculo de oração e juntava as irmãs no altar e dizia assim: vamos orar por Ruth, irmãs? Porque Deus vai fazer na vida de Ruth como fez na vida da rainha Esther. Você voltou para a mesma igreja que você era antes? Não, fiquei na Batista. Foi a irmã Batista. Severina era Batista, eu fiquei na Batista. Mas é uma Batista Missão. E aí eu ficava nessa igreja, fazia parte do ciclo de oração, ia pra vigília, subia um monte. E ela começou a me ensinar, sabe Eliseu? Ela começou a me ensinar esse caminho do céu. Uma mulher de Deus mesmo, de propósito, de oração. E a gente foi juntas, sabe? E você passou a morar com ela? Eu convivia muito na casa dela. Só que aí, lembra do processo que existia? Chega um tempo que a minha tia não dava mais conta, a gente crescendo, as coisas ficando difícil, alguns comportamentos. Aí não foi mais dando pra ficar na casa da tia, o conselho tutelar leva. Eu vou pra casa pra abrigo, né? Onde fica a criança pra ser adotada. Até encontrar o meu pai. Essa irmã aqui disse que quer cuidar de mim, se o senhor deixar. Meu pai disse, se ela mandar a sua passagem, aí lá em Petrolina, a irmã de Nery Bronze ficou sabendo da minha história, mandou o dinheiro. Naquela época, R$100 era muito dinheiro. E ela manda R$100 pra mim pagar a passagem pra voltar pra Petrolina, porque meu pai me deu de boca pra irmã Severina. Daí eu pra Petrolina com a irmã Severina. E aí a gente acha, né, a luta que eu digo, que sobe que desce. Daqui a pouco tá descendo aquela, né, novamente. E aí a irmã Severina começa a dizer assim: Ruth, minha filha, a gente vai orar juntas. E às vezes aquela crise me batia, Evelyn. Eu ficava angustiada, me dava uma crise de choro. Eu fiquei me sentindo um ser humano horrível. Que eu dizia assim: minha mãe me abandonou, né? Minha mãe me abandonou, era pra ela me defender, não era pra ela agir assim. Sim. E a gente às vezes não aceita que a pessoa não faz o que eu faço, né? Às vezes a gente quer que o outro seja igual a gente. E aí eu ficava, meu Deus, nem minha mãe me quis, por que o senhor não me quer? E começava a bater aquelas dúvidas, aquela crise existencial. E a irmã Severina dizia, vamos pro círculo de oração. Eu dizia, não quero ir não. Ficava emburrada, ela dizia, não tem escolha não, Ruth, eu não perguntei se você quer. Eu tô dizendo que você vai. E aí ela me levava pro círculo de oração, chegava no círculo de oração, ela me colocava no altar e ela dizia assim: Jesus, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu tô dando pra Ruth, me dê sabedoria, ajude Ruth. Ruth, faça a bolsa, vamos pra Santa Maria. Eu dizia, eu não quero ir não. Ela dizia, não tô perguntando se você quer, você vai.
Chegava em Santa Maria, a gente ia pro sertão, lá pra dentro das Brenhas. Eu lembro que eu vesti uma menina que tava com leucemia. E a mãe da menina tava mais magra do que a menina, sabe, amiga? E ela orando, dizendo, meu Deus, eu não sei o que eu faço com a minha filha. Aí quando chegou lá, ela olhou pra mim nos meus olhos e disse assim, você não quer se matar, Ruth? E tudo que a mãe dessa menina queria era ter a saúde que você tem. Então ore pra Jesus agora, que eu não vou orar por essa menina, Ruth, quem vai orar é você. Diga pra Jesus da saúde dessa menina, já que você não quer. Diga a Jesus que dê pra essa menina. E aí, naquele dia que eu vi a situação daquela mãe, sabe? Eu comecei a chorar, pedir perdão, até pelo pecado que eu não tinha cometido. Aí eu começo a cantar e orei pelaquela menina. Amiga, no dia do meu casamento, essa menina tava lá, sarada e curada. Tu crê? Eu creio. Jesus curou ela, a leucemia dessa menina. E aí a gente foi, né? Chega em Petrolina e tal. Quando me dava as crises existenciais, às vezes de madrugada, dava aquela angústia, aquele choro, porque são sintomas da depressão, né? Vinha a irmã Severina do quarto dela pro meu quarto, botava a mão na minha cabeça e dizia assim, Jesus, Ruth agora é minha filha. E tudo que é meu é abençoado, Jesus, eu abençoo a vida de Ruth. Ruth vai ser feliz, Ruth vai ser mãe, Ruth vai trabalhar, Ruth vai ser uma cidadã de bem. Aonde Ruth não for, Jesus, a história de Ruth vai chegar. Hoje a história de Ruth tá chegando a mais de 25 países, amiga, eu sei que é Deus e a oração da minha mãe. E aí ela botava a mão e abençoava, sabe? Me abraçava, passávamos a madrugada, às vezes chorando. E ela tentou me ajudar de diversas formas, né? Quando foi assim, de repente, Ronaldo começou a querer namorar comigo. E aí ela dizia, você vai casar, vai ser com o filho da Hermeonice. Eu dizia, se ele for o último... Olha eu casada com o último. Se ele for o último da face da terra, eu não caso. As irmãs aí pedindo pro senhor restaurar o casamento, tá vendo que eu não quero casar? E ela dizia, Ruth, você vai casar e você vai ser feliz, minha filha. O sangue de Jesus tem poder, que toda maldição da sua família já foi quebrada. Você vai ser muito feliz e vai ser com o Ronaldo, filho da Hermeonice. Eu ficava brava. Aí, de repente, o Ronaldo chega lá falando namoro a mim. Aí eu só ficava calada, eu não dizia nem que sim, nem que não. Eu tava ele lá falando com a minha mãe, com o meu pai. Em 3 meses, amiga, eu namorei, noivei e casei. Foi uma anestesia do céu. Quando eu vi, eu tava casada. Assim, tão rápido? Eu chamava ele de quê? Irmão Ronaldo. E aí, quando eu casei com o Ronaldo, chego dentro de casa, e aí tá lá na hora, né? Aí a gente fazia o quê? Eu disse, amor, irmão Ronaldo, mãe disse que quando a gente não sabe o que fazer, a gente ora. E eu me bato com todos os meus traumas, né? Um homem casado, e eu tinha que fazer... Até então você não tinha namorado, você não tinha tido outros relacionamentos. Ele foi Eu tinha tido, com 16 anos, eu tive um noivo da igreja, porque eu queria casar pra ter casa, eu não queria casar pra ter relacionamento. Sim. E aí eu noivei com 12 anos de idade. Oh, aí, assim que eu entrei na igreja, né? Eu queria casar pra ter casa, não pra ter relacionamento. Sim. Aí a minha mãe disse assim, minha filha, você não vai ser feliz com isso, pare com isso, que você nem idade pra isso você tem. Aí a gente manjou o namoro, né, o noivado. E aí eu fiquei um tempo sem namorar e depois namorei com o Ronaldo. A Ronaldo já chegou assim, olha, eu conheço o Ruth já, é uma menina de Deus, é a única jovem da comissão, já sei que ela é uma menina de Deus, trabalhadeira, vende pamonha. Eu observo essa menina aí, essa daí que eu quero mesmo. E ele era certeza, mais velho? Tenho 5 anos mais velho que eu. Então Você eu tinha quantos 18, anos? eu tinha 18 anos, ele tinha, né? 23. 23 anos. E aí a gente quando casou, 3 meses, namoro, noivado, casamento. Aí quando casa eu digo, irmão, eu chamava ele de irmão. Mãe diz que quando a gente não sabe fazer, a gente ora. Vamos orar? A filha da dirigente e eu. Aí a gente às vezes pega a nossa dor, amiga, pra querer dar legalidade, né? E eu sempre falo, às vezes a gente usa a palavra pra justificar do que eu tô carregando. Então, menina, quem mais orava era a filha da dirigente, o ciclo de oração. Eu orava pela pátria, eu orava pelos presídios, eu orava pelos hospitais. O pobre do irmão com sono. Aí ele pegava e dormia, cansado. No outro dia, vamos orar de novo, irmão Ronaldo. E eu orando, irmão Ronaldo querendo uma coisa que eu não queria. No terceiro dia, o irmão Ronaldo não quis orar, amiga. De casado? De casado, terceiro dia de casado. Aí quando eu, feliz, irmão Ronaldo feliz, porque não dormiu, eu, depois que realizei o sonho do irmão Ronaldo, tava como? Triste, acabada. Falando isso hoje, rindo. Mas na época, só Deus sabe como era que eu ficava. Mas ele foi um homem, assim, que, meu Deus, meu marido, eu sempre digo, ele pode existir alguém igual a ele, melhor jamais. Homem de Deus, meu marido. Ele me abraçava, teve paciência comigo. Todos os meus momentos de assim, ele tinha muita paciência. Logo veio a primeira filha, depois a segunda filha. E eu sempre querendo me separar. E nesse processo, já que você tinha esses traumas, então você tinha muita dificuldade em ter um relacionamento físico com seu esposo. Então você evitava de todo jeito. Não sentia prazer, né? Então eu chegava assim, às vezes eu chegava na igreja, as irmãs perguntavam, e aí, como foi? Eu dizia, foi. Aí as irmãs diziam, e aí o negócio que vira os olhinhos? Eu dizia, meu Deus, acho que eu sou de Nárnia, porque eu não viro os olhinhos, esses negócios que as irmãs sentem que eu não sinto. Aí eu começava a orar, né, que eu não era de conversar com todo mundo. Aí às vezes pedia aconselhamento ao pastor, tal, a minha mãe dizia, o pastor dizia, irmã Ruth, é a crise dos 7, com 7 anos melhora. Aí eu ficava esperando, ansiosamente por esses 7 anos. Chegou 7 anos, não melhorou, aí mudou de pastor, o pastor disse, irmã Ruth, é a crise dos 10, com os 10 anos melhora. Eu ficava esperando pelos 10 anos, né? Chegou os 10 anos, não melhorou, eu disse, eu não vou falar mais com o pastor, não vou falar mais com a mãe. Aí aquela história, eu botei no coração, Daniel botou de honrar a Deus, eu botei de quê? De me separar do meu marido, que eu disse, os olhinhos não viram, o negócio não funciona, já foi a crise dos 7, a crise dos 10, cadê que não chegou esse negócio? Não funciona. Sim. Queria me separar. Aí foi quando eu arrumei casa e tudo, e já estava ali nos projetos, né? E aí no dia que eu estava no meu quarto chorando, depressiva, assim, sem expectativa de vida, querendo me jogar pela janela, que eu ganhei um apartamento e eu morava no apartamento. Então eu entrei numa depressão que eu comecei a tomar remédio
depressão. Minhas filhas pequenas não tinham mais vontade de pentear o cabelo das meninas, de trabalhar, de fazer nada. E aí eu passei um tempo que eu não contava também pra ninguém, porque quem é da igreja já acha que depressão é demônio, é falta de Deus. E eu da comissão, logo eu que já sabia das histórias, aí eu ficava com receio. E eu dizia, bom, se é perturbação, eu já lutei até hoje, já fui pra ciclo de oração, vigília, 21 dias de Daniel, 7 voltas da muralha, campanha, nada resolve, que demônio forte é esse? Pois vai ganhar hoje, Jesus, porque hoje é o último dia que eu tô lutando. Aí tá eu lá depressiva, porque depressiva eu gosto de escutar umas músicas mais depressivas do que ele, tô escutando o quê? Deu errado. Sim. Sua pesca a noite toda não teve sucesso. Meu Deus. Na hora que eu tô cantando esse hino lá, dizendo, é agora que eu vou acabar com tudo, aí aparece um comercial, dizendo assim, você sabia que depressão é um excesso de pressão? Que quem tem depressão faz um exame e o exame não comprova. Então, depressão é um transtorno é transitório. Você não nasceu com depressão e você não precisa conviver com a depressão. Nunca tinha ouvido isso, porque você escuta que depressão é pra sempre, que existe o controle, não existe cura. E você dizia, eu não te prometo a cura, mas eu sei que é possível. Vem comigo, quer saber mais sobre isso? Aí eu digo, a resposta na minha oração. Quer dizer que eu não tô perturbada, Deus. Não tô nada disso. Ficando louca, não tô com depressão. Eu digo, tô depressiva, porque eu até então achava que era o quê? O demônio, né? Que a gente aprende que é uma perturbação maligna. Quando eu vi que tinha nome, esse nome não era demônio, era depressão. Era um excesso de tudo que eu vivia, eram traumas da minha infância. Foi uma história que eu carregava crenças na minha cabeça e que me limitava. Então, que eu que chegava ele no teto e falou não fez passava. muito sentido pra você. Muito sentido, foi a resposta da minha oração. Aí eu comecei a estudar, fiz aquele curso para mim, né? Quando eu estava fazendo o curso, dentro do curso era sobre TRG, terapia de reprocessamento generativo. Dentro do curso você fazia você mesmo com você. Então um dia eu peguei a Bíblia no meu quarto e eu disse, Espírito Santo, você vai ser agora meu terapeuta. Vem aqui, para esse negócio funcionar para os outros, tem que funcionar primeiro para mim. Se foi a resposta da minha oração, o Senhor não erra. Então eu quero que o Senhor agora seja meu terapeuta. Eu botei a Bíblia, amiga, na cabeça. E eu comecei a trazer à memória, assim, algumas coisas. Amiga, Deus me arrebatou em espírito dentro do meu quarto, que eu ouvia as portas, que é prédio, né? Você escuta quando o vizinho abre a porta, você escuta a portaria tocar, o interfone. Eu escutava tudo em minha volta, mas os músculos do meu corpo não se mexiam. Enquanto meu corpo estava na terra, eu escutando as coisas da terra, meu espírito estava muito além do sol. E eu comecei, Deus me deu uma visão clara, assim, do céu. Eu via a margem do rio da vida. Eu vi uma mesa posta, que eu vi o começo, não vi o meio, não vi o final. E eu sentava nessa mesa. Quando eu sentava na mesa, quem estava na minha frente? Minha mãe. Aí na minha cabeça eu dizia... No caso assim, você aqui e ela aqui do lado. Em frente, como eu estou aqui com você. Você não viu o final da mesa? Eu não vi o final da mesa lá de extensão, mas ela tinha aqui a cadeira e essa cadeira da frente, assim, eu via... Ah, entendi. Entendeu? Aí eu estava aqui, minha mãe aí, e o final da mesa ia até lá. Sim. E quando eu olhava, amiga, a gente às vezes é pior do que o diabo, porque quando eu vi minha mãe, eu listei rapidamente mais de 20 pecados. Eu disse, ela não pode estar aqui, porque ela abandonou os filhos, porque ela consentia ele abusar sexualmente, porque ela nunca me defendeu, porque ela nunca me procurou, porque ela deixou passar necessidade, seja eu tenho a vida de tanta dor que eu passei, a culpa é dela. Menina, foi assim, rapidamente. E eu ouvi um som com uma voz de muitas águas, meu ouvido direito dizer assim, filha, se ela se arrepender no último momento da vida, ela pode herdar o céu, e quem perde é você, porque quem tá carregando isso dentro do coração é você. E eu começava a ouvir, era como se um grande telão surgia no céu e passava aquela passagem do ladrão da cruz. O ladrão da cruz não deu tempo de descer. Ele não pediu desculpa a ninguém que ele roubou. Mas Jesus falou o quê? Hoje mesmo você está comigo no paraíso. E aí eu começava a refletir sobre aquilo, sabe? E eu olhava para minha mãe e eu começava a me pedir perdão. Por todas as vezes que eu acreditei na mentira que o diabo contou. Porque o diabo, ele é um anjo fora da posição. E o papel do diabo é fazer a gente acreditar que a gente é aquilo que a gente não é. O diabo botou na minha mente, você é uma abandonada. E eu lutava com isso dentro de mim, porque eu achava que eu era mesmo uma abandonada. O diabo colocou dentro de mim que, né, a culpa de tudo era minha. O sentimento de culpa era real dentro de mim. E aí eu achava que eu tinha acabado com a vida da minha mãe, porque eram essas palavras que ela dizia pra mim, você acabou com a minha vida. E aí eu começava a sentir aquele sentimento dentro de mim, e o Espírito Santo de Deus começou a tratar em mim. E eu comecei a olhar no olho da minha mãe e dizer pra ela, eu me perdoo. Né? O Espírito ministrou pra mim, assim, eu ouvia o som de voz de muitas águas, dizia assim, se perdoe. E eu comecei a olhar no olho da minha mãe e dizer assim, eu me perdoo por todas as vezes que eu acreditei que eu fui uma abandonada. Eu me perdoo pelas vezes que eu não entendi que a senhora tinha uma história. Nesse mesmo telão passava a história da minha mãe. Passava a minha história, amiga, quando Deus falava assim, ó, você me pergunta, agora eu vou te responder. Aonde eu estava quando tudo aconteceu, e Deus me mostrou, eu sempre estive no trono, falando sobre a tua vida. Às vezes que a arma picotou, e eu vi a cena, amiga, ele bota na arma, e a arma picotava, e Deus me mostrava os anjos com as asas estendidas sobre a minha vida. Glória a Deus. O homem mal, amiga, toca no seu corpo físico, mas a nossa vida, Deus é quem sabe o dia de nascer e o dia de morrer. Tem gente que diz assim, meu filho vai nascer no dia do aniversário do pai. Acontece um monte de coisa, o menino não nasce, porque quem diz o dia do nosso nascimento é Deus, amiga. E o dia que a gente vai morrer também é o Senhor, porque às vezes a morte só é uma desculpa. Se o dia de Deus voltar pra mim for hoje, a bala perdida, o acidente de trânsito é uma desculpa para o que Deus quer fazer. Mas quando tá no registro de Deus, amiga, mostra, às vezes eu vejo no YouTube, né, aquelas coisas, a carreta bate e a pessoa sai do carro sem nenhum arranhão. Quando Deus quer assim, Deus começou a me mostrar os anjos com as mãos estendidas sobre a minha vida. A bala nunca saiu, né? Às vezes que pessoas me maltrataram, me machucaram, mas nunca tirou minha vida. Eu podia ser mais uma, amiga, na estatística de crianças desaparecidas. Eu ouvia claramente quando essa voz falava comigo na história, eu ouvia alguém perguntar, cadê a Rutinha? E eu ouvia minha mãe dizer assim, ela foi morar com a tia.
E era uma tia da família do pai, tá cuidando dela, né? Eu podia ser mais uma na estatística, mas Deus não permitiu, Deus não quis que fosse assim. Ele tinha pra mim uma história que eu não conhecia. E aí Deus me mostrava claramente a minha história por outra ótica, por outra perspectiva. E eu comecei a agradecer ao Senhor, né? E Deus foi me curando naquilo. E eu comecei, quando aquela cadeira passava, quem tava na cadeira era meu padrasto. Ai, E eu meu Deus. olhava no olho do meu padrasto e dizia assim pra ele: eu me perdoo por todas as vezes que eu acreditei que você tirou de mim. Né? E eu comecei a ver que daquele dia eu me levantei e disse assim: a partir de hoje eu me prometo que eu não vou mais deixar o diabo tirar o meu libido. Eu não vou deixar ninguém mais roubar o meu prazer com o meu marido, a alegria de viver com as minhas filhas. Eu não vou deixar ninguém mais roubar nada. Eu olhei no olho dele e disse: eu posso ter achado que você roubou de minha infância a pureza, a virgindade, tantas coisas, mas eu... Exato. A inocência, a pureza, a criança, a infantilidade que eu tinha, a minha infância inteira, né? E aí eu comecei a olhar e dizer assim: a partir de hoje eu não deixo mais ninguém roubar nada de mim. Hoje, amiga, eu vivo intensamente em cada momento, né? Quando eu estou em Maceió, não estou em Maceió olhando pro celular, falando no WhatsApp, tirando. Tem coisa que não dá nem pra tirar foto, porque eu tô vivendo o meu momento, eu não deixo mais ninguém roubar. A Bíblia diz assim, ó: a alegria que eu vos dou, ninguém poderá tirá-la. Quem tira a alegria da gente, amiga, às vezes é outras pessoas, porque pessoas feridas ferem e pessoas saradas saram, pessoas perturbadas perturba. Não. É. E às vezes eu digo: olha, eu não deixo mais ninguém roubar minha paz. Quando vem uma tribulada, eu olho pra ela assim: não, tu quer, mas eu não vou te dar esse gostinho. E eu hoje vivo a plenitude, amiga, do que Deus tem pra minha vida. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.